Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube, e vamos falar um pouquinho sobre tarô. Olha só, a galera vem me cobrando isso já faz algum tempo, então eu resolvi finalmente fazer um vídeo falando sobre isso, principalmente porque eu voltei a trabalhar com tarô de verdade, né, a sério, entendeu? Eu já fiz isso antes em outros períodos da minha vida, e agora que eu tenho um espaço para atender as pessoas, nos fundos aqui da minha casa, que eu consigo receber, consigo agendar a galera, eu resolvi voltar a trabalhar com isso de forma séria, né? E como bastante gente, como eu falei, vive me cobrando sobre esse assunto, eu resolvi explicar para vocês como é que eu encaro o tarô, como é que eu lido com o tarô. Algumas pessoas levam o tarô para um lado excessivamente místico, não que ele não tenha muito de misticismo envolvido, de suposto ocultismo, a porra toda. Na verdade, a maioria das pessoas acaba começando a estudar o tarô, buscar informação sobre o tarô por causa disso, porque acaba se fascinando pelo ocultismo, pelo misticismo, tarará, e quer levar para esse lado. E à medida que você vai aprendendo, e vai lendo sobre o assunto, e vai estudando, você descobre que a coisa é muito menos mística do que realmente é, saca? Bom, eu comecei a tirar o tarô, aprendi a tirar o tarô quando eu ainda era muito criança. Eu devia ter uns 9 ou 10 anos de idade, por aí. E foi por meio da minha vovozinha querida, minha falecida vovó Anita, que era uma pessoa sensacional, e ela me ensinou a ler as cartas usando o baralho de jogo tradicional. Aqui eu quero fazer um parêntese, para quem não sabe, não é o tarô que deriva dos baralhos de jogo, e sim o contrário, os baralhos de jogo é que derivam do tarô originalmente, certo? Então, esse baralho que a gente joga truco hoje em dia, que a gente joga pôquer, a porra toda, esse baralho, ele nasceu do tarô e não o contrário. Enfim, talvez um dia eu faça um vídeo explicando mais sobre isso. Mas o meu foco aqui hoje é explicar como eu tiro o tarô, como funciona, como que eu encaro isso. Eu não estou dizendo que outros tarólogos, outras pessoas que tiram as cartas, que têm esse trabalho, estão fazendo diferente, estão fazendo errado por ser diferente de mim, ou se a pessoa olhar e falar, pô, Eric, mas não é assim, eu discordo de você porque eu aprendi diferente, tá tudo certo, cara. Porque quando você aprende a lidar com as cartas, você entende que precisa encontrar a tua forma de lidar com elas, a tua forma de trabalhar com essas cartas. Eu já trabalhei de várias formas diferentes, bem no começo da minha vida do tarô, vamos dizer assim, lá quando eu era adolescente, eu levava muito mais pro lado do misticismo, eu levava muito mais pro lado do ocultismo, e eu acreditava nisso e tal. Com o passar do tempo, à medida que eu fui lendo, eu cheguei à conclusão que o tarô nada mais é do que uma forma de você enxergar coisas que não estão na superfície da tua psique, entende? Através do tarô, e quando você aprende os significados das cartas e como, de acordo com a posição que elas estão no jogo, você passa a receber recados de você mesmo, ou recados do tarólogo em questão. Tanto é que quando eu tiro o tarô, eu não faço nenhuma pergunta pro meu consulente. Eu não faço perguntas, eu não chego e pergunto, isso, aquilo. Porque assim, velho, se eu tiver que fazer pergunta pro meu consulente, eu estou invalidando meu trabalho. Sabe? E principalmente eu estou deixando que as respostas interfiram no meu trabalho. E eu já vou explicar para vocês. Primeiro ponto, quando uma pessoa disser para você, uma pessoa que tira tarô disser para você que vai prever o seu futuro e que vai descobrir o nome da sua mãe, né, sem que você diga ou algo do gênero, ela está sendo desonesta, mentirosa, está sendo um grandíssimo filho da puta. Não é assim que funciona. O tarô não serve para você ver o futuro, prever o futuro, para ter previsões. Inicialmente ele tinha um pouco desse propósito, mas se você começa a estudar e ler sobre o assunto, você descobre que não é essa a intenção. Bem como, meu irmão, se você chegar aqui e sentar na minha frente e me pedir para tirar o tarô para você, e daí você fala assim, então se você é o fodão, me diga, como é que é o nome do meu cachorro? Meu irmão, eu vou falar pra você, brother, eu sou tarólogo, eu não sou adivinho. Eu sou tarólogo, eu não sou paranormal, eu não sou um X-Men, saca? Então tá, dito isso, eu vou explicar pra vocês como é que eu lido com o tarô. Quando a gente abre o tarô, eu separei os tarôs que eu mais uso aqui comigo. Quando a gente abre o tarô para consulta, para um consulente, o tarô ele serve para te dar alguns recados de acordo com o teu contexto de vida naquele momento, tá? Os tarôs que eu mais uso para consultas são o tarô de Crowley, que é esse daqui, né? Alguns de vocês devem conhecer, também conhecido como tarô de Thoth. Ele foi idealizado por Aleister Crowley, mas não foi desenhado por ele, foi desenhado por uma outra artista alemã que eu não lembro do nome, acho que era alemã. Enfim. Né? Aí nós temos esse tarô aqui, que é um tarô celta, se não me engano, que eu gosto muito. Ele não tem o número das cartas, então esse tarô aqui é para quem é roots.
lembra da numeração das cartas, porque a numeração às vezes é importante, dependendo do modo que você vai tirar. E obviamente que eu uso um tarô de Marsella, que é o mais tradicional, que a maioria das pessoas já conhece, já viu em algum lugar. Tem várias versões do tarô de Marsella. Enfim, geralmente eu deixo a critério do meu consulente, ele escolhe qual tarô que ele quer que eu use e tudo certo. Eu tenho vários outros tarôs aqui nessas caixinhas aqui atrás, eu tenho mais alguns que eu uso ocasionalmente. Eu tenho outro tarô de Crowley grandão, que é aquele com as lâminas grandes e tal. Tenho vários outros tarôs. Eu devo ter mais de 15 tarôs guardados aí, que eu fui comprando, ganhando ao longo dos anos. Mas os que eu uso mais são esses. Quando a gente abre o tarô, eu pessoalmente, aí já começa a entrar o meu modo de lidar com o tarô. Eu prefiro utilizar apenas os arcanos menores. Para quem não tem intimidade com o tarô, deixa eu explicar. O tarô ele tem os arcanos maiores, que são essas cartas clássicas aqui que todo mundo quase conhece, que tem a morte, a justiça, o julgamento, a roda da fortuna, etc. Que são 22 arcanos maiores, sendo que um deles é o louco, que é o arcano sem número e sem nome, né? Então, isso tem uma relevância dentro do jogo do tarô, enfim. E aí nós temos os arcanos menores, que são outras lâminas, outras cartas que a gente usa para tirar o tarô. No total, juntando os arcanos maiores e os arcanos menores, nós temos 72 cartas, tá? É muita carta, é muita coisa. E quando você vai tirar usando os arcanos maiores, também, que são esses aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar o Crowley que está mais fácil. Quando você tem os arcanos maiores juntos, que são esses aqui, que são as cartas que tem os naipes, né? Espadas, entendeu? Você vai ter espadas, você vai ter... que mais? Moedas, espadas, que seria equivalente a ouros, enfim. Você tem todos os naipes aqui, então o baralho fica muito grande. Tanto é que no baralho de jogo a gente usa apenas os arcanos maiores, as 56 cartas dos arcanos maiores, né? Os arcanos menores, desculpa, os maiores a gente desconecta do baralho para poder usar ele como jogo. Inclusive dá para usar um baralho de tarô para jogar normalmente, sem problema nenhum. Tá. Quando você abre o tarô com os arcanos maiores e você faz aquela tirada que você coloca uma carta em cima e 3 linhas com as demais que restam, é como se você contasse uma historinha. Então você pega a primeira carta e vira, o número dessa carta é correspondente à posição da carta que você vai virar em sequência. Então vamos supor que eu virei a primeira carta, eu tirei a carta número 13, que é a morte. Então a carta que eu vou virar em sequência é a carta que está na posição número 13, contando da primeira até a última, certo? Porque a carta que está em cima não conta, é como se ela fosse a posição 0. Então você só vai contar as cartas que estão abaixo dela. E aí você vai abrindo uma atrás da outra e isso vai contando uma historinha, tá? Contando uma historinha que eu digo no sentido que uma carta vai se conectando com a outra e trazendo os seus significados, trazendo os seus sentidos. Isso ajuda a você muitas vezes enxergar situações que você não vê a olho nu na tua vida, sabe? Vamos dizer que você está passando por um momento da tua vida em que as coisas estão complicadas no sentido emocional. Você acabou de se separar da sua esposa, tem questões jurídicas envolvidas, de partilha de bens ou algo do gênero, tem situações jurídicas envolvidas com relação à guarda de filhos, etc. Vamos pegar um exemplo genérico, né? E aí dentro desse contexto, de acordo com a posição dessas cartas, elas te trazem alguns significados, né? Em que o recado é para você, por isso que eu não faço perguntas, sabe? Não sou eu que tenho que perguntar, às vezes a pessoa não me fala nada sobre a vida dela, eu só vou tirando o baralho e ela só vai me confirmando alguma coisa ou outra para que o jogo possa continuar, certo? Eu não chego e falo, então, sobre o que você quer falar? Não, eu tiro a primeira carta e falo, olha, essa primeira carta demonstra que você muito provavelmente está passando por um momento X na tua vida. Se a pessoa me confirmar isso, perfeito, se ela não me confirmar, toca o barco, que o baralho vai abrindo e vai trazendo essas informações, certo? Basicamente é assim que funciona. Não deixa de ser uma forma de psicologia informal, sabe? Até porque se você for ler sobre Jung, tem todo um trabalho dele com relação aos arquétipos relacionados a cartas de tarô, então eu recomendo que você procure material do Jung sobre tarô, se você tiver interesse de ver o tarô por um olhar menos místico. Sobre pseudagem, né? Tá na moda essa palavra. porque isso é pseudagem, isso é pseudagem. Sim, é uma pseudociência, gente. Isso aqui não é científico, isso aqui não tem nenhum estudo que comprove o funcionamento de forma cabal. Existe um monte de estudo de percepção empírica da coisa, saca? Mas eu não acho que isso invalide a utilização do tarô, eu não acho que isso invalide esse tipo de
reflexão que você pode fazer através das cartas do tarô, saca? Até porque eu tô muito cansado de ficar pisando em ovos com as pessoas nesse sentido, sabe? Por um lado você tem as pessoas absurdamente religiosas e do outro você tem pessoas absurdamente céticas, né? Tem ateus, nem todo ateu é totalmente cético, né? E nem todo cético é completamente, necessariamente ateu, saca? Eu conheço pessoas que são extremamente céticas, mas são religiosas, por mais contraditório que isso pareça, mas é verdade. Então assim, eu já tirei o tarô tanto para pessoas que acreditam num monte de coisa, como eu já tirei o tarô para pessoas céticas, já tirei o tarô para amigos meus que são ateus, saca? E eu posso garantir para vocês, gente, depois que eu tiro o tarô para essa pessoa, alguma coisa de boa fica para ela, porque a minha intenção é essa com o tarô. Quando eu tiro o tarô, eu faço esse trabalho porque eu amo. E eu amo o efeito que ele pode ter nas pessoas, sabe? No sentido da pessoa sair mais leve, da pessoa poder clarear um pouco o que ela está tentando lidar na vida naquele momento, entendeu? Por mais que eu não seja da área médica, da área terapêutica, entendeu? São quase 30 anos em contato constante com essas cartinhas aqui. Isso me ensinou muita coisa e me permitiu também compartilhar isso com as pessoas, porque o ato de tirar o tarô é uma forma de compartilhar coisas, é uma forma de compartilhar o que eu aprendi através das cartas com alguém que talvez não saiba. E eu sempre explico certinho pra galera quando senta aqui nessa mesa, fala assim, olha irmão, essa carta quer dizer tal coisa, essa posição de carta quer dizer tal coisa por causa disso, sabe? Não é simplesmente ficar olhando para o tarô e falar, porque aqui eu vejo que você vai se casar com um loiro de 1,95 m de altura, super rico. Não é assim que funciona, sabe? Ignorando completamente a história daquela pessoa. Não, eu olho assim e falo, olha, essa carta nessa posição pode querer dizer isso, aquilo, outro, entendeu? Aí a pessoa muitas vezes olha para mim e fala, fez sentido. Se fez sentido para ela, tá tudo certo, você não precisa ficar me explicando. Quando a pessoa vai fazer perguntas, que geralmente eu faço a tirada geral e depois eu abro para perguntas, que a pessoa embaralha o tarô e eu faço a cruz, ou faço a ansata, enfim, não importa, para que a pessoa possa fazer perguntas mais objetivas. E aí quando eu abro para perguntas, eu sempre falo assim, cara, você quer fazer uma pergunta, você pode ser bem sucinto na sua pergunta ou você pode simplesmente jogar um assunto. Sei lá, cara, imagine, eu não quero ficar obrigando a pessoa a me revelar coisas da sua vida pessoal. Depois a pessoa quer fazer uma pergunta, sei lá, uma moça vem aqui e pensa, ai meu Deus, eu conheci um cara tão lindo semana passada, ai que pauzão enorme, a gente transou gostoso, foi uma delícia, será que vai me comer de volta? A pessoa quer perguntar isso pra mim, ela quer falar dessa forma, às vezes a pessoa não tem intimidade contigo. Basta ela olhar pra mim e dizer assim, cara, conheci uma pessoa semana passada, e aí, o que acontece? Aí eu posso abrir o tarô, saca? Não precisa me fazer uma pergunta tão detalhada, para que a pessoa também não se exponha. Quando eu tiro o tarô para a pessoa, eu não quero que ela se exponha para mim, eu não estou enxergando a alma dessa pessoa, eu só sou o mensageiro, saca? Eu só sou a pessoa que interpreta. Mensageiro não, eu só sou o tradutor, entendeu? Você está olhando para um texto que você não entende, você chama alguém que entende para te interpretar o texto, para traduzir o texto, não é nem interpretar. Quem interpreta é você, de acordo com a informação que você recebe, entendeu? Então basicamente é assim que eu encaro o tarô, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu coloco as pessoas em frente a mim, eu tento respeitar, aliás eu respeito ao máximo aquela pessoa que está na minha frente, porque aquela pessoa está vindo até a minha casa, sentando na minha frente para que eu leia essas cartinhas para ela, ela está pagando por isso, e ela merece todo o respeito, toda a consideração e principalmente toda a minha discrição em relação a isso, saca? Essa pessoa precisa se sentir à vontade na minha frente, ela não pode ficar acuada, ela não pode se sentir mal, entendeu? É sempre uma boa conversa. Mas alguém me pergunta, as minhas consultas de tarô duram entre, no mínimo, 1 hora. Né? No mínimo demora 1 hora para eu poder abrir o baralho. Mas eu já tive consultas que chegaram perto das 3 horas, 3 horas e meia, entendeu? Porque tinha muita pergunta, muita coisa para ver. Muita gente pergunta o preço. Ô Eric, quanto custa? O preço é o seguinte. Tem gente que diz assim, fica puto quando eu falo, vamos conversar por inbox, né? Veja o preço em inbox. É que é diferente de vender um produto. Quando você está vendendo um produto, você botou um produto para vender, você coloca o preço nele, tudo certo. No caso da consulta de tarô, pode variar de acordo com o que a pessoa deseja ver. Então muitas vezes a pessoa quer tirar só o tarô, ou então ela quer tirar o tarô, mas ela quer fazer uma consulta com os arcanos maiores, ou então ela quer fazer... Então assim, o formato da consulta determina o valor, até porque altera. Né? Então é por isso que eu prefiro falar sobre valores, sobre preço com as pessoas por inbox, de acordo com o que ela está procurando. Né? Eu sempre atendo a partir das 18 horas, de segunda a sexta. Após as 18, eu sempre tenho horários após as 18.
Isso acontece porque até às 18 eu tô trabalhando na cozinha, né? Então eu tenho que fazer o almoço durante o dia e à tarde eu tenho as marmitas que eu entrego aqui por perto. Então, após as 18 de segunda a sexta. E eu até nos finais de semana. Nos finais de semana eu cobro um pouquinho mais caro porque por ser final de semana, que é o momento em que eu tô descansando, ou que eu tô fazendo pré-preparo, ou que eu preciso limpar a casa, fazer alguma coisa, coisas que não deu tempo de fazer durante a semana, então eu cobro um pouco mais caro. Aí nos finais de semana eu tenho horários a partir das 13h30 até as 16 horas, né? E daí após as 18. Por quê? Porque das 16 até as 18 eu tenho que preparar as marmitas para poder entregar. Basicamente é isso, tá? Eu acho que ficou bem explicadinho, não ficou um vídeo muito pouco didático, né? Eu acho que vocês entenderam. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar aqui embaixo, né? Se você é uma pessoa cética, não acredita e tal, eu posso te garantir que não é uma questão de crença, sabe? É uma questão de aceitar que é possível ter uma boa conversa e melhorar o seu estado de espírito a partir do tarô, desde que você tenha um bom tarólogo conversando contigo, que não fique mistificando, viajando na maionese e te falando, ai, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, entendeu? O que o tarô vê para você são possibilidades, são tendências, de acordo com o seu contexto, do momento em que você está tirando as cartas. É só isso. Nada além disso, sabe? E é isso, galera, sabe? Eu tenho todo um lado místico e do ocultismo relacionado à minha atividade com o tarô, mas isso daí entra num outro campo da minha vida, sobre o qual eu discuto muito pouco na internet, para evitar que as pessoas fiquem pirando errado, né? Tem um pouco a ver com a minha prática da Umbanda. Eu já fiz um vídeo falando sobre a minha religião, e farei outros. Vocês estão me cobrando, me desculpem eu não ter feito ainda, gente, mas é que nesse caso são vídeos que demandam roteiro, e aí eu preciso pesquisar bem, pensar bem como é que esse texto vai chegar até vocês, para que vocês entendam sem viajar também, sabe? Para que vocês entendam de forma sucinta, de forma correta, porque a intenção desses meus vídeos onde eu pretendo falar sobre Umbanda é justamente desmistificar muita coisa, quebrar preconceitos, entendeu? Porque é uma religião que ainda sofre muito preconceito. Então, a minha intenção é que esses vídeos sejam úteis para a comunidade umbandista e não o contrário, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido bacana, que tenha sido útil. Se alguém aqui de Curitiba ou região, que estiver passando por aqui, quiser fazer uma consulta de tarô comigo, pode entrar em contato pelo meu inbox do Facebook ou pelas mensagens privadas do Instagram, que eu vou atendê-los com a maior boa vontade, tá? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu amo muito fazer. Sempre que eu termino uma sessão de tarô com um cliente, eu me sinto muito bem, fico muito feliz e geralmente as pessoas saem daqui muito felizes também. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês, um grande beijo do tio Eric e até o próximo vídeo.